Bom, continuando o meu curso sobre os anos 70, né? Eu já estou falando sobre o regime militar no Brasil. Nos anos 70 nós tivemos três presidentes militares, né? Primeiro o Médici, de 69 a 73, o Geisel, de 74 a 78 e finalmente o general Figueiredo, que foi escolhido em 78, começou a governar em 79, né? Que foi o último presidente militar, porque o Figueiredo ficou até 85, 84, 85, quando houve aquela eleição indireta que elegeu Tancredo Neves para a presidência. Infelizmente Tancredo morreu antes de assumir, né? Mas então o Figueiredo ficou entre 79 até 84, quer dizer, aumentaram o mandato, né, para 5 anos, né? Isso foi também uma obra do Pacote de Abril, né? Então, logo que o Figueiredo assumiu, ele, ele assumiu ele fez algumas medidas liberalizantes, né? Que foi, primeiro, a lei da anistia, né? Que permitiu que todos aqueles pessoas que tinham saído do país, pessoas que tinham sido condenadas por crimes políticos e tal, durante os anos de 64 até 78, né? Todos aquele pessoal fosse anistiado e aí muitos que estavam fora do país, né, como Brizola, como Prestes, como Miguel Arraes, tal, Zé Serra, voltassem, Fernando Henrique, voltassem para o Brasil, né? Então, em 79 teve um retorno muito grande de políticos que estavam fora do país, né? Voltaram para o Brasil. E também assinou o fim do bipartidarismo, né? Porque, não sei se vocês lembram, na época do regime militar, logo em 64, 65, foi extinto os partidos políticos e foi criado apenas dois partidos políticos, que um era chamado Arena, que era um partido do governo, e um partido chamado MDB, que era oficialmente um partido de oposição. Então ficou só dois partidos. Isso estava levando a cada vez mais o MDB ganhar tudo com as eleições, todas as eleições, porque havia uma insatisfação popular, né? Devido à inflação, devido à repressão e tal. Então, o regime militar, o que, que ele fez? Isso foi uma coisa do Golbery, né? Que é liberar a criação de partidos políticos. Aí surgiram vários partidos políticos. O MDB virou PMDB, a antiga Arena virou PDS, e aí surgiu o PDT do Brizola, o PTB, surgiu vários, o próprio PT que surgiu em 1980. Então, para evitar que o MDB ganhasse a maioria na Câmara e no Senado, o que aconteceu? O Golbery bolou esse sistema de liberalizar os partidos. Então apareceu vários partidos, né? O que até hoje, né? Hoje nós temos quase 30 partidos, né? Então, mas isso começou em 79, quando o Figueiredo assumiu. O Figueiredo tinha a intenção de continuar a abertura política como estava sendo bolada pelo Geisel e Golbery. Só que o pessoal da repressão, né, quer dizer, o pessoal da linha dura do regime militar, não estava muito satisfeito com isso, né? Então o governo Figueiredo ele enfrentou muita oposição militar, né? Por incrível que pareça, ele tinha mais oposição militar do que propriamente da sociedade. E aí começou a haver atentados, soltaram bombas, até no Rio Centro, né, em 81, foi soltada uma bomba, né? É, foi feito bombas contra a OAB, bombas contra jornais como o Pasquim, né? Então, o Figueiredo, ele era uma pessoa assim um pouco, não era muito, vamos dizer, simpática, como nenhum deles foi muito simpático, talvez o Médici foi mais simpático, mas o Figueiredo ele era um cara que falava assim, eu gosto mais do cheiro de cavalo do que do cheiro do povo, né? Ele era um cara meio fechadão, assim, né? Ele não era mal-humorado e tal, né?
Mas ele foi tocando assim e a oposição que ele teve foi mais militar do que propriamente da sociedade, né? Porque a sociedade estava mais ou menos percebendo que a abertura estava vindo, né? Teve anistia, os presos políticos voltaram, né? Até tem aquela música do A Volta do Irmão do Enfio, né? Então, várias figuras que estavam exiladas e tal voltaram para o Brasil, né? Então, isso criou um clima favorável na sociedade, né? Mas a oposição ao Figueiredo, ela era mais no regime militar, no pessoal da repressão, que não aceitava esse projeto de abertura do Goberi, né? Que o Figueiredo estava continuando, vamos dizer assim, um projeto que era do Geisel Goberi, né? De fazer uma transição, né? Para pessoal tipo Tancredo Neves, que era um cara liberal, mas não era de esquerda, vamos dizer. A ideia era transferir o poder para algum civil confiável, né? Então até o Tancredo acabou sendo, vamos dizer, acabou sendo essa pessoa que iria receber o poder para uma transição. Só que infelizmente o Tancredo faleceu ao ser eleito, né? Eleito entre aspas, porque ele foi eleito no colégio eleitoral, né? Mas o que aconteceu foi isso. O Figueiredo, foi o último presidente militar, ele era um cara que não tinha muita vontade de ser presidente, né? Ele entrou lá para cumprir um mandato, cumprir um papel, né? Continuar um projeto que era do Geisel Goberi, e ele não tinha muita paciência, recebeu muita oposição daquela linha dura que era dos doicodes, da linha dura militar, que não queria fazer a abertura, né? Então esse pessoal fez uma série de atentados contra jornais, contra bancas de jornais, contra a OAB, contra estudantes e tal. Então foi um período muito tumultuado, né? E também teve o segundo choque de petróleo, né? Em 79 houve o segundo choque de petróleo depois da Revolução Iraniana, e aí atrapalhou mais ainda, porque aí criou inflação, aumentou a dívida externa. Então isso tudo levou o governo Figueiredo aos maiores problemas, porque não tinha dinheiro, o Brasil estava quebrado por causa que todos os empréstimos que foram feitos nos anos 70 e tal, para construir as grandes obras, esses empréstimos estavam atrelados a taxas de juros que foram aumentadas violentamente devido à inflação. A inflação criada pelo choque de petróleo. Então, o Brasil ficou quebrado, né? Então, tudo deu errado, né? Tudo aquilo que tinha dado certo, entre aspas, no governo Médici, acabou dando errado no governo Figueiredo, né? Que foi um governo que foi aos trancos e barrancos até chegar a entregar o poder acabou entregando para o Sarney e não para o Tancredo, né? Então foi o último presidente militar, que foi o general Figueiredo.